Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa live às 7h37 da manhã. Como você está? Vamos chegando, vamos se conectando aqui comigo, nesses minutinhos aqui de domingo. Já pegou aí sua Bíblia, seu caderno, algo para você anotar? Hoje tem bastante coisa, hein? Para falarmos, para se conectar por aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Lembrando que já vamos fazer o primeiro recurso, esperar as pessoas entrando, sejam bem-vindos. Nessa manhã fortalecedora, bom dia, Sheila, que bom ver você aqui. Ouça essa música, vai se conectando aqui nas suas emoções, sentindo um bom perfume. Sabe que quando a gente mentaliza, quando a gente acredita, quando a gente interioriza algo, isso acontece. A gente pode inclusive sentir algo. Bom dia, Cléo. A gente pode se conectar emocionalmente através de uma música, através de uma palavra, através de um cheiro. E agora nós vamos então já fazer o primeiro recurso, que é a respiração. E sabe que quando a gente respira, a gente dá poder para o nosso corpo, para a nossa mente, para os nossos pensamentos, fazerem uma conexão interior. Eu sei que agora pela manhã, normalmente você está com a frequência bem baixa. A princípio não é para você ter tantas preocupações, não é para estar turbulenta, ansiosa, pelo contrário. Agora pela manhã, normalmente, estamos com uma frequência cardíaca, emocional, mental muito mais baixa. Então é o melhor momento para se conectar com você mesma, para orar, para falar, para pensar, para tirar ideias do papel, para planejar, né? Então vamos lá, sejam bem-vindos mais uma vez e já se preparem aí se vocês quiserem pegar sua Bíblia. Hoje eu vou falar um pouquinho desse livro aqui que eu estou lendo, Despertar da Leoa. E hoje essa live é sobre isso, o despertar. Então, vamos que vamos. Tem algo aqui para fluir para vocês hoje. Solte os seus braços ao longo da lateral do corpo. Apoie os seus pés ao chão. Procure apoiar o seu corpo na cadeira, no sofá, onde você está. Pode ser deitada também, se você estiver na cama. Puxe profundamente o ar. Segure. Solte. Se você não está acostumado a respirar, puxe lentamente, contando 3 segundos mentalmente. Segure 3 segundos e solte lentamente, contando 3 segundos. Mais uma vez. Isso. Respire, sinta. Isso. Mais uma vez. Isso.
O ideal é que faça 5 respirações, né? 5 respirações bem devagarzinha, bem lenta. Ela dá aí 1 minuto. 1 minuto de respiração é sempre muito bom. Quando a gente começa a entender o quanto é bom, o quão poderoso é uma respiração intencional, 1 minuto, você faz ela umas 3, 4 vezes ao dia. Principalmente quando acorda, antes de deitar, ao longo do teu dia, em algum momento. É sempre muito bom. Tudo bem, meu primo? Que bom ver você aí. Tá por aqui. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Essa live, gente, para quem nunca participou aqui dessa live comigo, eu tenho realizado todo domingo às 7h37 da manhã. E foi uma direção. Eu falo que foi um chamado. Eu ouço, eu percebo, eu sinto através de sinais do que as pessoas falam, do que as coisas que acontecem no meu dia a dia, nas coisas que eu estou buscando. Isso numa palavra, isso numa conversa informal com alguém da família, com amigos, e principalmente quando eu abro a Bíblia. Sim, a Bíblia para mim é uma conexão direta com Deus. E nós não vemos Deus, nós não vemos as coisas espirituais fisicamente, mas é possível sentir, é possível acreditar, é possível sim as coisas acontecerem e você começar a tomar novas atitudes, a se livrar de pesos, de coisas que não fazem mais sentido na sua vida, por acreditar que existe algo muito maior do que nós. E para mim, é o Deus vivo. É o Deus que enviou o teu Filho em carne, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós e ressuscitar e levar todas as nossas dores. E é claro que nesse mundo, como diz a própria Bíblia, tereis aflições, e tem de bom ânimo. Ou seja, nós nunca vamos deixar de ter as aflições, nós nunca vamos deixar de sentir, afinal, o nosso sentimento, a nossa dor emocional, a nossa alma, ela é a dor emocional, são coisas que estão conectadas ao nosso corpo. Mas muitas vezes falta entendimento, falta força, falta essa percepção de quem realmente você é, o que você está fazendo aqui. Tenho certeza que muitos de vocês já se perguntaram isso, né? A famosa crise de identidade. E essa crise de identidade não é apenas uma crise, é sim uma conexão interior onde naturalmente nós como seres humanos buscamos entender, afinal, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Será que o meu propósito é ser dona de casa, é ter família, é ter filhos, cuidar de filhos, ver os filhos crescer, envelhecer e morrer? Ué, pode ser? Qual é o meu propósito? Tem a ver com o meu trabalho? Será que o meu propósito tem a ver com a minha família? Será que o meu propósito tem a ver com uma ação que eu faço, uma ação social, algo que eu faça de diferente? Ou somente ser uma pessoa boa para mim mesma? Que eu já estou ajudando muitas pessoas. Pois é, tem várias formas de se perguntar isso, né? Tem várias formas. E hoje eu vou trazer algumas palavras aqui para você dentro de tudo isso que eu tenho já vivenciado na minha vida e que eu sei que você também pode se conectar, porque muitas vezes a nossa verdade, a nossa transformação, os nossos pensamentos, eles vêm justamente por isso, por ouvir uma palavra, por acreditar que é possível sair de alguma aflição, eu mudar alguma situação que está muito tempo na minha vida e que eu não consigo mudar, ou algum problema que está muito enraizado de muitos anos e entra ano, passa ano, eu não consigo resolver, ou eu não tenho forças para resolver, eu estou sempre colocando esse problema para depois, porque é difícil demais resolver, tá?
E veja, a ideia aqui é que você internalize isso. Porque sim, quando a gente começa a entender que há uma forma de maturidade, de não só amadurecer de idade, mas também amadurecer emocionalmente, eu posso garantir para você que as coisas ficam mais fáceis, mais leves, não ficam sem resolução. É difícil resolver, é difícil lembrar de alguma coisa, é difícil falar assim, puxa, essa semana apareceu uma situação aqui que eu não esperava e eu vou ter que resolver. Tenho certeza que já aconteceu isso com você. Comigo também. Então, mulher e homem, é muito sobre isso. E emocionalmente falando, nós sentimos a todo momento. É o que eu falo pra você. Não tem como a gente mudar as emoções de lugar, não tem como a gente mudar, falar assim, eu vou mudar de cidade para que eu me sinta melhor. Eu vou mudar de casa. De casa pode ser porque entra muita questão do ambiente, né? Os ambientes, eles fazem a diferença, claro. Eu vou mudar de trabalho, mas eu quero dizer para você que você tem que ter a consciência de que as emoções elas vão juntas. Se você tem raiva demais, medo demais, tristeza demais, a própria alegria demais, todas as emoções demais, em desequilíbrio, em excesso, significa que está escondendo uma falta. Você está pensando em alguma coisa, sentindo alguma coisa de forma inconsciente para amenizar outra coisa que está faltando na tua vida. E isso é muito comum do ser humano. Só que não é da noite pro dia que as coisas melhoram. Não é da noite pro dia que as coisas mudam. Depende de um despertar. E é isso que eu quero convidar você agora pela manhã, nessa live de hoje. Então, eu vou ler um pouquinho aqui hoje, depois eu quero abrir aqui, mas eu quero ler primeiro aqui para você. Vou ler um pouquinho de Provérbios 31. Eu tenho falado muito das mulheres, e as mulheres, mulher, né? Eu sei que tem homens aqui também, só que é bom a gente entender esses dois lados. A ideia não é que a gente só fale das mulheres, que a mulher seja o centro das atenções, não. É porque eu acredito que a mulher é a primeira normalmente a despertar. Não é uma regra, tá? Não é uma regra. Mas a mulher é a primeira a despertar. É a primeira a buscar ajuda. É a primeira a falar, se eu não mudar, se as coisas não começarem a partir de mim, meu marido, meu filho, alguém do meu trabalho, um homem do meu trabalho, talvez o meu chefe, as coisas não vão mudar. E aí se você vê que não muda, você muda, né? Eu sei que é uma frase bem conhecida aí da internet, né? Se você quer um mundo melhor, comece por você. Só que normalmente é uma questão assim, não é normalmente, é uma coisa cultural mesmo. É cultural, ela vem assim dos próprios ensinamentos bíblicos, de que muitas emoções, muitas questões quando se tratam das emoções, começa primeiro na vida de uma mulher. Começa primeiro na vida de uma mulher, né? Por exemplo, lá em Provérbios 31, tem várias palavras dentro de Provérbios 31. E assim, eu vou ler uma só, duas aqui, bem importante, né? Lá em Provérbios 31, 10, por exemplo, fala que a mulher ideal, né? Porque a mulher ideal é você que tem que encontrar dentro de você. Fala que ela não era frágil. Se ela não era frágil, ela é forte. Mas que força é essa? Qual é a força? É a força de pegar pesado? É a força de assumir tudo? É a força de tomar frente? É a força de ser o homem da casa? Mesmo que você não tenha uma figura masculina dentro de casa? Para pensar, né? Ela era esforçada, forte e trabalhadora. Lá em Provérbios 31, 17. Trabalhadora. A mulher, ela trabalha em casa, ela trabalha fora, ela trabalha nas ações sociais, ela trabalha na igreja, ela trabalha em relação à tua família, ela tá sempre trabalhando. Então essa mulher, ela se mostra essa força. E muitas pessoas, e os próprios homens, dependem às vezes, esperam essa força da mulher. Outra coisa. Ela era forte, respeitada,
e não tinha medo do futuro. Provérbios 31, 25. Medo do futuro. E quantas vezes nós estamos tão preocupadas com o futuro, tão pensando no dia de amanhã, que nós nos sentimos muito mais ansiosas do que cuidadosas. Muito mais ansiosas, desesperadas, aflitas com o futuro, do que planejando esse futuro. Do que vivendo hoje e pensando como eu posso chegar nesse futuro de uma forma melhor para mim, primeiramente. Porque, veja, se a mulher ela não está bem, se a mulher está fraca, se a mulher está sobrecarregada, está estressada, está cheia de coisas, e ela não tem força, inclusive, para pedir ajuda, porque, veja, quando eu falo de força, mulher, é essa força, não é a força de carregar coisa pesada, não é a força de carregar o mundo nas costas, não é a força de bater no peito e falar, eu posso, eu consigo e eu dou conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Coloca isso, porque se você está nesse modo, está nesse estado emocional, você está fazendo mal para você mesma. E mais cedo, ou mais tarde, ou a qualquer momento, você não vai aguentar. Eu já passei por isso, você vai estourar. E esse estourar, esse transbordar, esse copo totalmente cheio, ele vai refletir em alguma coisa na tua vida. Entende? E isso é muito doloroso, talvez você já passou por isso. E você está vivenciando isso de novo. Porque isso, inclusive, pode ser uma repetição de padrão, um ciclo repetitivo da tua família. Só que a partir do momento que você começa a entender que é possível você ser essa mulher forte, corajosa, feminina, sem ser estressada, sem ser pesada, sem ser amargurada, sobrecarregada, mulher, isso torna muito mais fácil. Isso torna muito mais leve para você. Na vida você vai ter aflição, eu vou continuar tendo aflição, a gente vai ter outros problemas. Você vai gerar expectativa nas pessoas, em coisas, e você vai se frustrar. Não estou aqui para falar que a vida é flores somente, é claro que não. Só que se você pegar aí uma lista do teu ano de 2024 para colocar quais foram as coisas boas que te aconteceram, o que você é grata, o que você tem a levar de aprendizado desse ano e o que aconteceu de ruim. O que realmente foi difícil, foi duro para você, quais foram as aflições, as tristezas, as ansiedades que vieram e sobrecarregaram na tua vida pelas coisas negativas, ruins que aconteceram na tua vida. O que você vai escrever mais? Ou o que mais vai pesar? Talvez na hora que você lembrar dos momentos que foram doloridos, desafiadores, ele tem mais peso na tua vida do que os momentos bons. Porque você não valoriza os momentos bons, mesmo que sejam poucos ou pequenos, para você de repente falar, mas não é nada. Aí é que tá. Às vezes falta essa valorização, né? E aí, eu vou deixar um pouquinho o Provérbios 31 de lado e eu quero ler um pedaço desse livro aqui que eu tô lendo. E a Lisa Beveri, ela traz aqui muitas verdades da vida dela, onde ela explica, né, por que ela chama de despertar. Que ela está, assim, mostrando que ela foi despertada. Ela é uma mulher casada, com filhos, ela é da igreja, e aí ela começou a ouvir ali um direcionamento, sentiu, sonhou. Mas tem uma parte aqui que chama bastante atenção, onde ela fala o seguinte, ela fala inclusive, ela cita uma frase de uma outra mulher americana, que eu já vou falar essa frase, mas ela antes fala sobre Jesus lá em Lucas 4,18, onde o Espírito de Deus está sobre mim. Então lembra que eu falei no começo, de que muitas vezes a gente precisa acreditar, porque a gente não vê com os olhos físicos. A gente sente, é possível a gente
acreditar, a gente sentir, a gente internalizar isso, né? Que é algo maior, que é algo sobrenatural acima de nós. E aqui Jesus fala, né? Lá em Lucas ele fala, inclusive lá na sinagoga, na frente da sinagoga, ele fala assim, que Deus escolheu ele para pregar a mensagem das boas novas aos pobres, enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar que este ano é que Deus irá agir. Esse ano Deus irá agir, irá fazer boas novas, né, que eles falam também. Aqui, é claro que é muito no sentido direto daquela época, porque existiam muitos cegos e Jesus fazia muitos milagres, curava os cegos, curava os paralíticos, e hoje existe muitos milagres, né? Se você frequenta alguma igreja, uma igreja que faz muito foca muito nesses milagres físicos, existe, eu já vi. Só que aqui a gente trazendo de uma forma geral, quem são esses pobres? São os pobres miseráveis que estão às vezes embaixo de uma ponte. Ontem eu estava assistindo um vídeo com meu marido sobre lugares, lugares extremamente, assim, não sei nem a palavra, mas extremamente sobrenatural que existem no mundo, né? Aí falou lá um lugar na China, falou no lugar na Antártida, pessoas que moram em lugares assim que você não imagina. Uma cidade que ela é a mais estreita da China, se eu não me engano, em que eles vivem praticamente quase em cima de um rio, um penhasco no Peru, que tem várias casas pequenininhas, que para subir lá você tem que, 2 horas de caminhada, tem lugar que você só chega de helicóptero, e pessoas moram nesses lugares. E eu falei, gente, como existe coisa diferente nesse mundo, que às vezes a gente precisa assistir alguma coisa assim para saber, né, o que tá acontecendo. Então, e teve um caso que me chamou a atenção, se não me engano, em algum lugar da China ou da Tailândia, acho que Tailândia, que é uma população de, muita gente mesmo, acho que uma população ali igual a de Ponta Grossa, 300 e poucos mil habitantes. Na hora que eles falaram o número, eu lembrei da cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná. E aí, aquela população inteira mora naquele lugar e é tudo em volta de um monte, parece que perto de um vulcão que pode a qualquer momento entrar em erupção, veja, pela pobreza, pela falta de recursos, pela falta de não ter onde morar. E aqui no Brasil a gente sabe que existe muito isso, né, de pessoas que vivem nessas condições, só que às vezes embaixo de um viaduto, em lugares, né, mais ribeirinhos, enfim, a gente sabe que isso. Então esse pobre que Deus fala aqui, pode ser essas pessoas, pode, mas também ele está se referindo sim ao pobre emocional, ao pobre de espírito, as pessoas que elas se sentem tão inferiorizadas, elas se sentem tão incapazes, elas se sentem tão diminuídas, elas se sentem tão vítimas dos outros e de uma sociedade, que ela não consegue enxergar, que ela não consegue perceber a grandeza que ela tem dentro dela. A amorosidade, o carinho, o cuidado que ela tem dentro dela, por mais que ela não aprendeu a receber esse carinho, esse cuidado na infância, porque eu sei que isso acontece, muitas vezes a pessoa ela não consegue entregar para o outro o que ela não recebeu, mas é possível ela proporcionar para ela mesma algo que ela pode receber. A partir do momento que tem consciência disso. A partir do momento que você tem consciência que, puxa, eu não recebi, eu sinto que eu não recebi o amor que eu merecia, o cuidado, o carinho que eu precisava na minha infância, na minha adolescência. E eu cheguei na vida adulta assim, muito fria, muito para baixo, muito desanimada, muito calculista demais. E aí você acha que você não tem esse afeto, talvez, para entregar. Só que isso precisa partir primeiro de você, mulher. Primeiro de você. Para você mesma, porque nós precisamos para a gente mesmo. Para depois a gente conseguir entender que isso é possível entregar para as pessoas. Ou se a pessoa chegar e falar assim, puxa, preciso tanto que você me ouvisse somente, ou precisava tanto de uma direção, não sei, alguém do teu trabalho, alguém da tua família. E aqui,
ela explica exatamente essa palavra, falando que o Espírito estava em Jesus para fazer todas essas coisas. E se nascemos desse mesmo Espírito, então devemos fazer como ele fez. Pregar as boas novas aos pobres, libertar os oprimidos e quebrantados e anunciar: este ano é que Deus vai agir. Eu creio que cada ano é um ano de Deus e que ele ainda está esperando que entramos em ação em seu nome. Esse aqui foi para mim, por isso que eu estou compartilhando com você, porque eu já tinha entendido que eu poderia vir aqui falar para você nessa live de Deus, do Espírito Santo, e que isso tudo só é possível quando você se conecta com você mesmo. Quando você sente isso dentro de você, quando você está bem emocionalmente, quando você praticamente já ressignificou muitas coisas no seu ano. E pode ser esse ano de 2024, assim como pode ser o ano que vem. Mas o despertar ele não pode deixar para depois. Faltam poucos dias para acabar o ano? Sim. Mas e se acontecer alguma coisa que você não virar o ano? E se acontecer? Então, a vida é hoje. Essa percepção, esse despertar, mulher, homem que está assistindo aqui, é hoje. Amém, Sheila? Amém. É isso. E esse despertar, esse ensinamento que Jesus deixou, porque ele já não está mais aqui fisicamente, mas ele deixou através do Espírito Santo essa direção. E aqui, diante disso, né, Deus não precisa de um monte de filhas domesticadas, é até forte essa palavra que ela escreve aqui. Deus não precisa de um monte de filhas domesticadas que passam os dias cozinhando e se comportando bem. Sim, precisamos cozinhar, precisamos comer, precisamos alimentar a nossa família, isso faz parte. Mas não há nada de errado em cozinhar. Mas se isso tudo que fazemos, Deus não usar para mudar a nossa própria história e para a história de outras pessoas, o que faremos então, né? Eu sei que essa citação desafia você, ela fala, e realmente me desafiou, e eu convido você também a ser desafiada. E quando eu li pela primeira vez, há uma advertência para sermos más às vezes. E aqui eu tô querendo dizer é o contrário de bom, é o contrário de ser boa, boazinha, porque muitas vezes você fica só no lugar de boazinha e aí você não age, porque a boazinha não age, a boazinha está sempre esperando algo, está sempre esperando algo de alguém faça para ela, alguém realmente fale para ela que ela precisa, que ela é boa o suficiente, que ela pode, que ela consegue. E aí entra também uma mulher aqui perfeccionista, eu sei que tem muitas mulheres nesse lugar de perfeccionismo. Perfeccionismo faz com que a gente não haja, faz com que a gente seja espere, está tudo perfeito para agir, e aí quando vê, você já perdeu aquele gás, você já não fez mais sentido para você, de tanto que você procrastinou. Então, ela usa essa citação de Lauren Taultier, eu não pesquisei ainda quem é essa mulher, vou até pesquisar, mas ela fala assim, ó, mulheres bem comportadas raramente fazem história. E essa frase é chocante, porque significa que eu tenho que ser mal comportada, Roberta? Não, apenas você tem que perceber onde você está sendo passiva demais, sendo apática, se anulando e em relação a você mesma. Para depois você falar assim, eu preciso disso. Por onde eu começo? O que eu preciso fazer? Faz sentido você que está por aí até agora? O que eu preciso fazer? Porque, mulher, se você espera 1 ano, 2 anos, se você espera 1 mês, vou esperar o mês que vem, vou esperar isso, deixa a minha vida aqui corrida e depois eu vejo. Você nunca vai sair do lugar. E você vai estar sempre repetindo as mesmas coisas. E as coisas não vão fazer milagre, né? O milagre não vai acontecer de forma igual, como você já faz ou como você sente. E o pior, isso realmente impacta grandemente na sua vida emocional e espiritual, na sua vida física, na sua vida nos seus relacionamentos, em casa, no trabalho, no dia a dia, né? Só o tempo tem o poder de revelar os motivos e as consequências das nossas escolhas. Uma das falas também dela aqui. Só o tempo tem o poder de revelar as consequências das nossas escolhas.
E não escolher, não tomar decisão, ficar paradinha no lugar, também é uma decisão. Às vezes, mulher, essa escolha, ela tem a ver com, Roberta, não sei por onde começar. Ser uma mulher mais forte, resolver as coisas na minha vida de uma forma mais leve, poder ajudar pessoas, não sei o que você quer. Tudo está conectado ao propósito também. Enquanto você não encontra o propósito dentro de você, você só vai vivendo. Aliás, você vai sobrevivendo. Eu postei essa semana um depoimento de uma mulher que terminou um processo terapêutico comigo, não sei se você assistiu, tá aqui no feed, a Lia. E ela, o que me marcou muito foi exatamente essas palavras que ela usou. Eu estava sobrevivendo. E ela não sabia que ela estava sobrevivendo. Foi depois que ela passou por tudo isso e que ela enxergou isso dentro dela. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que é um desafio olhar para dentro. Eu sei que é um desafio respirar, falar, perceber os seus pensamentos, começar a fazer as pequenas ações que eliminem pensamentos negativos, pesados sobre você. É um processo, é um caminho. A culpa, a cobrança, as coisas que você está sempre falando sobre você mesma, pensando sobre você mesma, não vou dizer que não vai mudar totalmente, você não vai eliminar totalmente. Só que você pode sim ressignificar. Você pode trazer isso de uma outra forma para sua vida. Você pode fazer isso de uma outra forma, começar a se limpar emocionalmente. Começar a deixar tudo que você aprendeu muito tempo aí na tua vida, a partir do momento que você começa a perceber. Então eu convido, mulher, você a observar os seus pensamentos. Eu convido a partir de hoje você, quando eu até falei isso ali no Store, auto-observar, essa auto-observação começa primeiro pelos seus pensamentos. Começa primeiro pelo sentir. O que você tem pensado sobre você? Quais são as palavras que você fala sobre você todos os dias? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Você se elogia ou você se critica? Para pensar. São só essas pequenas coisas. Essas 3 coisinhas. Eu já convido você a começar a fazer isso. A fazer isso todos os dias para você mesma se perceber. O que ainda eu não percebi? O que eu ainda não despertei dentro de mim que eu preciso despertar? Para sim ter uma vida mais leve, encontrar propósito, mudar os meus hábitos, começar as coisas em janeiro e terminar, e até o fim, não ficar com um monte de coisa iniciada e largar tudo pelo caminho, ou ficar falando que eu vou começar e quando vejo eu não comecei nada e a vida passou, e aí chegou dezembro de novo, aí que eu parei para analisar que eu larguei um monte de coisa pelo caminho, ou que eu nem comecei um monte de coisa que eu me propus a fazer. É sobre isso, é muito sobre isso. E aqui, antes da gente fazer o último recurso, eu vou ler aqui mais uma fala, aqui um devocional mesmo, que fala sobre Provérbios 31, aqui na minha Bíblia. No Provérbios 26, fala assim, né, 31, 26, que a mulher fala com sabedoria e delicadeza, que ela não tem preguiça e ela está sempre cuidando da família, que acima de tudo ela temia a Deus, ela teme a Deus. A mulher que teme o Senhor será elogiada. E esse elogio começa por você. Quando você pensa quem é você, quanto você se ama, quais são as palavras boas e positivas que você fala sobre você diariamente. Você fala? Você pensa palavras positivas sobre você? Certamente, a grande recompensa dessa mulher era o reconhecimento da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia. Muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Lá em Provérbios 31, 28. Elogiar é uma demonstração de amor. A mulher virtuosa, ela tinha tanta segurança do amor e reconhecimento da sua família,
que ela se sentia realizada através da realização do seu marido, em todos os dias da sua vida. E ela só lhe faz o bem e nunca faz o mal. A mulher, para ser ideal, ela não precisa ser perfeita. Ela falhará, mas saberá buscar forças em Deus para ser melhor em cada área da sua vida. E aqui, mulher, eu sei que o Provérbios 31, a mulher naturalmente já pensa somente na mulher casada, tá? A mulher que está dentro de um relacionamento. Mas eu quero que você também entenda que é a mulher. Essa mulher, eles falam muito da mulher casada porque, sim, a mulher, ela, quando ela chegava a uma certa idade, se ela, dependendo da família que ela estava, principalmente, ela já recebia um marido, né, indicado pela família e tudo mais. Ela não poderia nem escolher o marido dela. E aqui, eu sei que as mulheres, muitas mulheres aqui que estão escutando, são mulheres solteiras, são mulheres que passaram já por um divórcio, estão separadas, nunca se casaram. E aqui, mulher, a advertência dentro desse Provérbios 31 é sobre o ser mulher na sua individualidade. Porque aqui, quando você se elogia, quando você busca o bem para você primeiro, quando você busca essa força, esse exemplo em ser mulher, é primeiro para você. Porque você fazendo bem para você, por mais que você more sozinha, por mais que você só more com seus filhos, você sempre vai ter uma pessoa, uma figura masculina principalmente, que de repente vai te elogiar, que vai se aproximar de você, futuramente quando você entrar num relacionamento, você vai se valorizar primeiro, o seu valor é em primeiro lugar, né? Dentro dessa qualidade também, de acreditar ser uma mulher escolhida de Deus, filha de Deus, né? Essa semana mesmo eu estava falando com uma mulher que ela passa pelo processo comigo, ela é solteira, e ela percebeu isso. Ela falou: Roberta, eu hoje estou me sentindo muito mais seletiva em relação às minhas amizades, em relação a uma pessoa que eu estou conhecendo, uma pessoa que talvez eu vou namorar. E aí? O que é esse seletiva? Esse seletiva é porque ela passou a se valorizar em primeiro lugar. Valorizar a mulher forte, corajosa, feminina que ela é, para quando ela está dentro do relacionamento, ou quando ela realmente se permitir falar: eu vou conhecer essa pessoa e vou entrar no relacionamento, eu não ficar na dependência da felicidade do outro. A gente ouve muito isso, inclusive, né? Trazendo um pouco para relacionamento. Eu vou me casar para ser feliz. Eu vou namorar com alguém para ser feliz. Eu vou ter filho para ser feliz. Você, sem perceber, você está depositando a tua felicidade 100% no outro. Inclusive do filho. E aí eu posso dizer para você, com todas as letras, isso é um engano. As pessoas, a gente precisa das pessoas. É claro que dentro de um relacionamento, com filhos, até no relacionamento de trabalho, amizades, a gente se sente bem com as pessoas, a gente se sente feliz ao lado das pessoas? Sim. Só que essa felicidade, ela tem que partir de você primeiro, de dentro para fora. Não pode ser uma dependência em relação ao outro. Então, quando ela usou essa palavra seletiva, eu achei bem interessante, que é muito sobre isso. Ela percebeu exatamente quem é ela, qual é a feminilidade dela que estava adormecida, que ela estava usando muito mais a energia masculina, que ela estava muito mais na energia do pai do que da própria mãe, mesmo que ela conviva mais com o pai, mesmo que ela, né, enfim. E isso acontece muito também nos dias de hoje, talvez na sua vida ou em mulheres que você conhece. E é isso, mulher. É muito sobre isso. É olhar para esse direcionamento que Deus dá, que Deus deixou através da Bíblia, e não pegar ali ao pé da letra e falar: não gosto disso, contesto essa palavra. Porque às vezes você nem interpreta, você não entende. E eu convido justamente a esse despertar de autocompreensão. De autocompreensão sobre essa mulher que Deus deixou aqui. Que Deus espera de nós essa força. Que Deus espera de nós esse despertar. Esse movimento de dentro para fora, e se cuidando, se elogiando, se valorizando em primeiro lugar, para depois eu poder, sim,
esperar esse valor do outro, esperar o reconhecimento do outro, é natural, é humano, não é errado você esperar esse reconhecimento, esse elogio do outro. Só que se você não está fazendo isso nem com você, quando que você vai começar? Não é mesmo? Tá fazendo sentido? E é isso, mulher. Para finalizar, eu deixo essa palavra hoje aqui. Convido você a me acompanhar aqui. Se você ainda não entrou no meu grupo oficial, hoje eu vou liberar. Novamente, as aulas da Jornada Voar estão sensacionais. Um aprendizado maravilhoso, muito bom, que eu aprendo quando eu ensino e também tudo que eu aprendo e que eu percebo que fez bem para mim, eu tenho essa missão hoje também de ensinar, de entregar o meu melhor para você, porque o que fez bem para mim vai fazer bem para você. Então, que o seu domingo seja abençoado. Vamos fazer uma oração. Sempre gosto de terminar aqui esse domingo da manhã fazendo uma oração para a gente se fortalecer, para que essa semana seja mais abençoada ainda. E ainda por cima, deixa eu colocar essa música aqui. E ainda por cima começamos um novo mês, né? Para você também, primo. Um beijo para todo mundo aí. Saudades, viu? Quanto tempo, né? Bernardino. Bernardino. O sobrenome da família do meu pai. Eu uso muito o Raduenz hoje, mas quando eu vejo o Bernardino, sinto uma força que só Deus diz, né? Porque é muito sobre a nossa essência, é sobre as nossas raízes. E as nossas raízes, elas têm muito valor, muito valor. Mesmo que as suas raízes estejam machucadas, estejam doentes, é possível curar as raízes, mulher, homem, você também, né? Vamos lá? Quero fazer uma oração para você, para mim, nesse domingo. Respira fundo. Permita sentir, permita internalizar essa música, essa oração. Espírito Santo, Pai eterno, querido Deus, te louvamos e agradecemos por essa manhã maravilhosa na tua presença, através dessa live em que tenho a certeza que o Senhor tem me usado e que o Senhor me use cada vez mais para abençoar, para ajudar, para ser um guia de luz na vida dessa mulher, na vida desse homem, dessas pessoas que me seguem aqui, que me acompanham, e que a presença do Senhor vem sobre a vida de cada uma delas, guardando, protegendo, livrando, porque sim, há uma verdade, há uma fé quando a gente acredita que o Senhor é com a gente, que o Senhor nos acompanha, nos guarda, nos protege. Abençoa a vida dessa pessoa, dos familiares delas, ser com elas, para a honra e glória do teu nome. Visita algum familiar que de repente pode estar doente, pode estar passando por alguma dificuldade, passando por situações que essa pessoa não consegue lidar. Que o Senhor venha dar força, direção, colocar um profissional certo, às vezes um médico, às vezes um profissional da saúde, talvez um profissional advogado, ela tem uma causa para resolver e não consegue encontrar um bom profissional para resolver as causas dela. Que o Senhor venha abençoar isso na vida dela, que muitas vezes o que nós precisamos são de pessoas realmente que querem nos ajudar, genuinamente, onde o resultado depois ele se torna natural. Então que o Senhor venha abençoar, visitar, guardar, proteger, e que esse domingo seja abençoado na vida dela, dos familiares dela, traga paz, luz, amor, que não falte nada na mesa, na vida dessas pessoas. E que essa semana seja uma semana abençoada, um dezembro de coisas boas, um dezembro de realizações, talvez de começar coisas novas ainda esse mês, para que ela mostre para ela mesma que ela pode, que ela é capaz, que ela tem, sim, o merecimento, o direito de buscar essa felicidade, essa realização que ela tanto quer na vida dela. E que essa direção
e que essa oração, que esse amor, que esse cuidado, ela possa sentir. Se você quiser, coloque a mão no seu coração e repita assim comigo. Eu aceito, eu me permito. Esse amor verdadeiro, essa fé, essa limpeza de dentro para fora. É o que nós acreditamos e queremos para a nossa vida. Respira fundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ficaram aqui comigo? Você que está chegando agora, essa live vai ficar gravada. Daqui a pouquinho você pode ir lá assistir ela desde o começo. Estendemos um pouquinho hoje, né? Quase 50 minutos. Que bom que vocês estavam aqui até agora. Um ótimo domingo para vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau.